Substituto de Neymar domingo contra o Flamengo no Maracanã. Chama-se Miguelito. Cuca, não inventa, não inventa. Não vai me meter um monte de volantes dentro do Maracanã, porque aí é pedir para tomar gols. Tem que pôr o time para jogar contra o Flamengo. Já é o conselho que eu dou aqui no canal Peixe Nautas. Não adianta querer segurar resultado contra o Flamengo, que vai levar. Tem que chegar em cima dos caras e procurar jogar. E esse meia, substituto do Neymar, para mim, no meu ponto de vista, na minha visão, chama-se Miguelito. Ele pode ser o jogador interessante, o jogador que pode fazer o que o Neymar fez ontem contra o Remo. Aquelas enfiadas de bola para aqueles atacantes, quem sabe aí aproveitar como aproveitaram ontem a boa jogada ou as duas boas jogadas do Neymar no jogo e acabou fazendo os 2-0 do Santos. É claro que no final o Neymar pisou na bola, porque Neymar, o seu cartão amarelo, para mim, na minha opinião, foi justo. Foi justo. Por mais que você sofreu a falta, por mais que você achou que o rapaz foi para pegar você, mas você partiu para cima do rapaz. E quando é assim, o árbitro não perdoa. O árbitro não perdoa. Principalmente quando chama-se Sávio Pereira Sampaio. Infelizmente, você está fora do jogo contra o Flamengo. Um peso muito grande para o Santos, que seria interessante o Neymar fazer esse jogo contra o Flamengo. Seria muito interessante. Pode ter a volta do Gabigol, pode ter o Santos jogar um pouco melhor do que jogou ontem, porque, olha, vamos falar a verdade. Time que treina muito, ele é preguiçoso para jogar. Agora, time que joga muito, ele tem coragem de correr, porque o ritmo dele é diferente. Treino é treino, jogo é jogo, e principalmente quando é jogo pesado, e principalmente quando é jogo entre times grandes, ou de repente pelos campeonatos, pelas Copas Internacionais, que é o que vai começar agora aí para o Santos. Portanto, é uma visão minha, é um jeito meu de pensar. Acredito que treinar, 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 você não ganha ritmo de jogo. O bom é quando você joga meio de semana e final de semana. Você não tem tempo para treinar, você só tem tempo de jogar. Aí o time fica bom, aí o time fica bom. Ritmo de jogo, ritmo pesado de jogo, é isso que eu gosto. Deixa eu falar aqui dos resultados da nona rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no, na quarta-feira e terminou nesta quinta-feira. E olha, terminou surpreendentemente. Meu Deus do céu! Como que o Santos não tem chance de ganhar do Flamengo? Claro que tem, claro que tem. O Bragantino quase que goleou ontem, disse que goleada tem que ser acima de 4. Os caras fizeram 3 em cima do Flamengo. Parece que o Flamengo teve um jogador expulso. Mas, olha, não sei nem que altura foi essa expulsão do jogador, mas o importante foi que o Bragantino não tomou conhecimento do time do todo-poderoso Léo Jardim e olha, meteu foi 3-0 em cima dos caras, pelo amor de Deus. Rodada que teve 31 gols. E o gol do Santos, os caras ficaram procurando para anular o segundo gol do Santos. Cara, eu já tinha visto que não tinha como. O cara tá para trás, o Escobar tá para trás, não tem como você anular esse gol. Você tem que dar o gol, mas parece que os caras ficam procurando para ver se passa uma linha lá, para ver se consegue anular o gol. Não dá para você entender. É uns negócios muito estranhos. Ó, a rodada começou na quarta-feira com a vitória do Botafogo sobre o Mirassol, 3-2. Jogo que aconteceu lá no Newton Santos, o popular Engenhão. Resultado normal, o Botafogo também está passando por dificuldades dentro do Campeonato Brasileiro, mas aos poucos vai se ajeitando o time do gringo lá. Internacional 1, São Paulo 0. O Internacional estava vencendo o São Paulo até no final do jogo, o São Paulo acabou empatando com o Caleri, que acabou empatando para o São Paulo. Cruzeiro 3, Vitória 0. Resultado para mim normal, por mais que o Cruzeiro venha capengando dentro do campeonato no começo, mas eu acredito que o Cruzeiro é time que vai subir também, como eu acredito outros times, inclusive o Santos, que vai subir. Não é elenco para ficar aí brigando aí
na zona de baixo da tabela. Bahia 3, Clube Atlético Paranaense 0. Talvez 3-0, talvez foi muito, mas também a vitória do Bahia também, nada de surpresa, um resultado normal. Coritiba 1, Vasco 1. Esse jogo aí ficou 1-1, o Vasco estava ganhando de 1-0. Eu nem vi que tinha empatado esse jogo, achei que o Vasco tinha ganhado esse jogo. Não sei que eu peguei o resultado errado, mas eu acredito que não. Acredito que não. 1-1, resultado também normal. Curitiba, que veio da segunda divisão, mas o Curitiba está bem no Campeonato Brasileiro. O Curitiba está bem. Se não decair daqui para frente aqui, vai fazer um campeonato até interessante. Fluminense 3, Corinthians 1. Olha, o Fluminense está jogando o fino da bola. O Fluminense pode ser o time aí a dar trabalho aí para, como todos falam, que os grandes favoritos do campeonato é Palmeiras e Flamengo. O Fluminense pode aí dar muito trabalho aí para esses dois times, ou alguns mais que vão encostar aí, que eu acredito que vai encostar. Vamos ver. Mais um resultado até surpreendente. 3-1 em cima do Corinthians, estava 3-0. Estava 3-0, e aí o Corinthians no final acabou fazendo um gol que o árbitro tinha corrigido, porque era mão, mas para mim foi acertado. Né? A bola bateu, foi na barriga, na junção mão, braço com barriga. E não tem como o cara arrancar o braço dali, não tem como. Para mim, um gol normal também tinha que dar. Santos 2, Remo 0. Para mim, esse é o resultado normal. Foi um resultado normal, um resultado já esperado pelos torcedores do Santos. Agora, o futebol do Santos não foi esperado. Eu acreditava que o Santos renderia mais dentro do jogo. Mas é aquilo que eu falo: time que tem muito tempo de treino, ele, na hora que chega do jogo, ele tem preguiça, porque ele vem com o ritmo do treino. Ele não vem com ritmo de jogo. Ritmo de jogo é uma coisa, ritmo de treino é outra coisa. O treino é onde você passa a bola no meio da perna do amigo, você dá o chapéuzinho, você dá risada, você para, você toma uma aguinha. Agora, o jogo não, o jogo você não tem tempo para isso. O jogo é pegado. E aí você começa a ganhar ritmos de jogo. Por exemplo, o Santos agora vai jogar direto, meio de semana e final de semana. É assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Lembra na Libertadores de 2020 ali, que o Santos não tinha tempo e o Cuca foi ajeitando o time ali na base da conversa, e não tinha muito tempo para treino, para coletivo, não tinha. Então, esse é o jeito do futebol que eu gosto, quando joga direto. Por que esses times aí que estão ganhando tudo aí, eles tá sempre afiadinho para jogar, porque eles não têm tempo para treinar, eles não têm 12 dias para treinar. O negócio deles é jogo, é jogando. Então, é por isso que eu gosto. Chapecoense 0, Atlético Mineiro 4. Lembra quando o Santos estava fazendo um belo jogo contra a Chapecoense, e aí no final do jogo o Vojvoda começou a mexer no time, e aí o Santos levou uma goleadinha do Chapecoense por 4-2? Foi o que não aconteceu contra o Atlético Mineiro. Foram lá e meteram 4-0 nos caras e não tomaram nem conhecimento. Palmeiras 2, Grêmio 1. Vou falar o quê? É jogo normal dentro do campo do Palmeiras, na Arena Barueri, força da torcida, força de casa. É um resultado normal. Vamos ver até quando o Palmeiras vai com essa consistência dentro do Campeonato Brasileiro. É um time bem treinado pelo o Abel Ferreira. Você vai falar o quê? É resultado, para mim, normal. Agora, o que não é normal é o Bragantino meter 3-0 no Flamengo em Bragança Paulista. O Bragantino parece vinha 6 jogos sem vencer e não tomou conhecimento do rubro-negro carioca e meteu 3-0. É claro que eu não vi nem os melhores lances, mas eu acredito que o Bragantino deve ter feito a festa nesta noite lá na Terra da Linguiça, em Bragança Paulista. É legal, é legal. De vez em quando é bom alguns times levar uma chapuletadinha para eles baixar um pouquinho a bola, porque eles acham que são tudo também. Eles imaginam que eles são os Santos ali da década do Pelé, Coutinho, Mengal, Pepe, e todo aquele povão tudo lá. Mas é claro que eles têm o direito, porque no momento eles estão meio que por cima mesmo. Não tem jeito, não. Ó, a classificação está assim, ó. O Palmeiras é o líder com 22 pontos ganhos em 9 jogos. Aí vem o Fluminense em segundo com 19 pontos com 9 jogos. Em terceiro vem o Bahia com 17 pontos em 8 jogos. Aí nós temos o São Paulo, que começou ganhando de todo mundo com o Roger Machado e agora não ganha de mais ninguém, com
17 pontos em 9 jogos. Temos em quinto lugar o Atlético Paranaense, 16 pontos com 9 jogos. Temos também o Flamengo em sexto, 14 pontos em 8 jogos. E temos o Curitiba, 14 pontos com 9 jogos, em sétimo lugar. Oitavo lugar, o Vasco, com 12 pontos em 9 jogos. O Clube Atlético Mineiro, 11 pontos em 9 jogos, em nono lugar. Em décimo lugar está o Grêmio, com 11 pontos em 9 jogos. Temos o Red Bull Bragantino em 11º, com 11 pontos em 9 jogos. Aí nós temos o Vitória, com 10 pontos em 8 jogos, em 12º lugar. Aí em 13º está o Santos, com 10 pontos em 9 jogos. Temos o Corinthians, 14º, com 10 gols, com 10 pontos em 9 jogos. O Botafogo, 15º, 9 pontos em 8 jogos. E aí, com a perninha lá, a outra cai, o buracão embaixo, está ali o Internacional com 9 pontos em 8 jogos, em 16º colocado. Aí vem, na estradinha da Poeirão. Vem abrindo o caminho, o Cruzeiro, com 7 pontos em 9 jogos, 17º. Em 18º, a Chapecoense, que entrou também, 7 pontos em 8 jogos, em 18º. E aí, 19º, vem o Mirassol, 6 pontos em 8 jogos. Será que tem muitos times aí que vai querer pegar o exemplo do Mirassol do ano passado? Acredito que não, hein? Quando todo mundo falou que estava, que lá é tudo organizado. As coisas é diferente, as coisas é complicado. Quando as coisas começam a dar certo, tudo dá certo, mas quando começa a dar mal, é complicado também, hein? E aí, em 20º lugar, desviando de um buraco, caindo dentro do outro, batendo a cabeça nos vidros do ônibus e poeira na cara, vem o Remo com 6 pontos em 9 jogos. Que coisa. Mas, olha, o Remo me deixou uma boa impressão ontem no jogo contra o Santos. O Remo me deixou uma boa impressão ontem no jogo contra o Santos. O time do Remo não é tão caidinho desse jeito do Campeonato Brasileiro, não. Vamos aguardar para a gente ver aí o futuro, mas de repente o Grêmio pode ir. O Remo, eu estou com o Grêmio na cabeça, não sei porquê, mas o Remo pode fazer uma campanha até razoável dentro do Campeonato Brasileiro. É claro que é muito difícil, a gente tem que entender isso daí. Mas o Remo deixou uma boa impressão ontem contra o Santos, em termos de jogo, jogador chegando, jogador ali se arrumando ainda dentro do clube. Então vamos ver, vamos aguardar. A 10ª rodada já começa sábado, com São Paulo e Cruzeiro às 18h30 no Morumbis. Também no sábado, Coritiba e Fluminense às 20h30 no Couto Pereira. Também no sábado, Vasco e Botafogo às 21h em São Januário, às 21h. No domingo, Chapecoense e Vitória às 16h na Arena Condá. Também no domingo, Flamengo e Santos às 17h30 no Maracanã. No domingo, Clube Atlético Mineiro e Clube Atlético Paranaense na Arena MRV às 17h30. Também no domingo, Corinthians e Internacional às 19h30 na Neoquímica Arena. No domingo, Bahia e Palmeiras às 19h30 na Arena Fonte Nova. No domingo, Mirassol e Red Bull Bragantino, às 20h no Maião. E no domingo, Grêmio e Remo, às 20h30 na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Portanto, está aí a rodada do Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada, que teve 31 gols e tem como artilheiro do campeonato o Carlos Vinícius, do Grêmio, com 7 gols marcados. Portanto, agora vamos esperar a rodada do final de semana, que tem jogos muito interessantes, bastante clássicos, jogos grandes mesmo, jogos bem interessantes, e vamos ver aí como que vai ficar o time de cada um que torce para o seu, que tem o seu time do coração, inclusive o meu. Vamos ver se ele faz bonito no final de semana
lá no Maracanã contra o Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.